Povo abençoado do Senhor, graça e paz, queridos, bem-vindos ao nosso encontro semanal. O título da nossa lição de hoje é O Significado de Fazer Discípulos. O nosso texto bíblico, ele está no Evangelho de João, capítulo 13, do 14 ao 17, depois do 31 ao 35. Então eu convido você, meu amado, abra a sua Bíblia, abra a sua mente, sobretudo, abra o seu coração, ok? Então vamos lá, Evangelho de João, capítulo 13, 14, diz assim: Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Não sabeis essas coisas? Bem-aventurados sois se as fizerdes. Versículo 31, queridos, diz assim: tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vos digo também agora, um novo mandamento vos dou. Vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, palavra do Senhor. Amados, nós temos, como de costume fazemos aqui, 3 objetivos, sabe? Primeiro, é conhecer 3 atributos comunicáveis de Deus, que tem relação com o discipulado. Segundo objetivo nosso, irmãos, é saber que precisamos amar a Deus e ao próximo para nos parecer com Jesus Cristo. E terceiro e último objetivo é aprender a servir a Deus em diferentes ambientes. Esses são os nossos objetivos. Pois bem, veja só, não há, irmãos, um termo específico para expressar o conceito de fazer discípulos, uma vez que existem várias questões envolvidas, né, nesta nobre tarefa. Também, irmãos, não é possível definir quanto tempo é necessário até que alguém se torne um discípulo. Nem tampouco existe um local exato para que este processo, né, do discipulado, ele aconteça. Por via de regra, meu irmão, o discípulo é feito pelo exemplo. Eu vou repetir. Por via de regra, o discípulo é feito pelo exemplo, tendo como paradigma vital o estilo de vida do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que o apóstolo fala. Apóstolo Paulo, né, escrevendo à igreja de Corinto, no capítulo 11, do versículo de número 1, ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E aqui nós vamos dar uma paradinha bem rápida, irmãos, porque esse versículo aí, ele é de uma profundidade, sabe, assim, extraordinária. Paulo, escute isso, Paulo, meu irmão, está sendo imitador de Cristo no seu círculo de convivência, meu amado. Ou seja, as pessoas do nosso círculo de convivência precisam
ver Cristo em nós. Essa é a ideia. Então, nós precisamos avaliar. Temos sido imitadores do Senhor Jesus em todas as áreas da nossa vida? Hein, meu irmão? Dá um pause aí, pensa um pouco nisso. Nas coisas que mostramos ser mais importantes para nós, tipo, nos nossos relacionamentos, no nosso relacionamento familiar, com esposa e filhos. Quando a sua esposa, meu irmão, ela olha para você, ela vê Cristo? Quando os seus filhos olham para você, pai ou mãe, eles veem Cristo ou veem o diabo? Em nossa maneira de estudar, de trabalhar, na escola, aonde você estuda, os teus colegas, quando olham para você, eles veem Cristo? No trabalho, na sua empresa, meu irmão, quando os teus amigos olham para você, eles conseguem ver Cristo, hein? Na maneira, amados, como reagimos a acontecimentos desagradáveis desta vida. Ou seja, nossa vida transmite a mensagem de Cristo? Ou será, meu irmão, que por nosso exemplo deixamos pessoas confusas a respeito de Cristo? Eu preciso que tu dê uma paradinha aí. Eu preciso que você pense um pouco sobre isso. As pessoas do meu círculo de convivência, não somente aqueles dentro da igreja, mas ainda aqueles fora dela, do templo, quando eles olham para você, meu amado, eles conseguem ver Jesus Cristo? Veja a igreja de Tessalônica, a fé dos tessalonicenses, diz a palavra, que se tornou conhecida. As pessoas de outras cidades, meu irmão, falavam sobre eles. Que coisa extraordinária! Comentavam sobre como eles deixaram os seus ídolos para servir ao Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 1. E a pergunta é: e quanto a nós? Outros, meu irmão, outros podem ver em nós a presença gloriosa do Senhor Jesus Cristo? Hein? Nunca é demais lembrar também que este é um compromisso intransferível, inadiável, visto que a ordem partiu da onde, meu irmão? De Jesus, e inclui a quem? A todos nós. Mateus 28, portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui tem um detalhe também muito bacana, né? Porque é comum ouvir alguém dizer que temos que fazer o ide, né? Que Jesus ordenou, porque o ide é a tarefa da igreja. Normalmente, né, quando se interpreta este versículo, a ênfase ela é colocada sobre o ide. O mesmo acontece com aquela passagem correlata em Marcos, onde geralmente é destacado o ide por todo o mundo, né, Marcos 16. Agora, sem entrar em muitos detalhes cansativos aí sobre a gramática grega, irmãos, podemos dizer que o verbo ide não está no imperativo. Na verdade, o ide está no particípio, qualificando ali, né, o imperativo da frase. O que isso significa? Bom, significa que no grego, meu irmão, a ordem dada por Jesus é: fazei
discípulo e não o ide. Nessa sentença aí, o ide apenas determina a maneira, né, pela qual a ordem de se fazer discípulo ela é cumprida. Mesmo com esse detalhe, né, como eu já acabei de falar, não há problema nenhum, irmãos, na interpretação popular que coloca o ide como sendo a ordem da sentença. Afinal, né, para fazermos discípulo, nós precisamos ir, mas é só para que você tenha conhecimento disso. Todo discípulo, meu irmão, todo discípulo precisa trazer pessoas para o reino, treiná-las para que elas possam fazer depois a mesma coisa. O primeiro ponto da nossa lição fala que o verdadeiro discípulo, ele possui, meu irmão, ele possui o caráter de Cristo. Aleluia, meu irmão. E o mais bacana, sabe, o mais legal, o mais impactante disso tudo, meu irmão, é saber que qualquer pessoa pode ser discipulada e ser reconhecida como um seguidor legítimo de Cristo. Qualquer pessoa. Isso é que é bacana, irmãos, porque de acordo aí com o Novo Testamento, para que alguém se torne um verdadeiro discípulo de Jesus, ele precisa primeiro recebê-lo como Salvador. Mas só isso é suficiente? Claro que não. Além de recebê-lo como Salvador, ele precisa encarnar o seu estilo de vida, ou seja, o estilo de vida de Jesus. Assim, fazer discípulo, meu irmão, significa imprimir a vida de Jesus naquele que está no processo de se tornar o seu seguidor. Como declarou, né, o apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 19, irmãos. Olha o que ele disse: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores do parto, até que Cristo seja formado em vós. Caramba, meu querido, que coisa extraordinária! O que o apóstolo Paulo está falando é justamente isso que eu acabei de declarar. Fazer discípulo significa o quê, meu irmão? Imprimir a vida de Jesus naquele que está no processo de se tornar um seguidor. E aí o apóstolo Paulo vem e me joga essa bomba, irmãos. Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. A primeira coisa que você observa aí é a preocupação sincera, meu irmão, do apóstolo Paulo pelo bem-estar daqueles irmãos. Segundo, é que ele vai chamar aqueles irmãos de filhinhos, o que denota o quê? Um grau maior de ternura, sabe, de afeição por eles. Talvez também, né, esteja ligado ao comportamento deles, em que se mostravam como quê? Como crianças pequenas que são facilmente manipuladas pela destreza e insinuação de outros. Só que ele diz que ele sentia, irmãos, dores de parto por eles. E qual o motivo? O texto deixa claro aqui: para que Cristo, meu Deus do céu, para que Cristo seja formado em vós. Ou seja, para que se tornassem cristãos de fato e fossem fortalecidos na fé do Evangelho. Pegou? Essa é a ideia, meu irmão. Fazer discípulo significa, vou repetir, imprimir a vida de Jesus naqueles que estão no processo de se tornar seguidor
de Jesus. E aí nós temos, né, algumas características, meu irmão, de toda pessoa que nasceu de novo. E a primeira delas, não poderia ser outra, né, é a santidade, meu irmão. A palavra santidade, ela está ao longo de toda a Bíblia Sagrada. A palavra santo significa, meu irmão, separado, sagrado, consagrado, dedicado. A Bíblia diz em Êxodo 19 que Israel era um povo que santo, meu irmão. O lugar mais reservado do tabernáculo, né, e posteriormente do templo, chamava-se Santo dos Santos, ou lugar santíssimo. O sumo sacerdote, os sacerdotes, todos os objetos e roupas do templo, diz a palavra, meu irmão, que eram consagradas e dedicadas à adoração ao Senhor. Ou seja, meu amado, todo cristão faz parte do sacerdócio universal dos crentes e da nação santa, que oferece o quê? Sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, como diz 1 de Pedro, capítulo 2, do 5 ao 9. A questão é a seguinte, irmãos, e aqui eu paro um pouquinho, porque como oferecer sacrifícios agradáveis a um Deus santo se eu não estiver em santidade? Não tem como. Não tem como. Por isso, essa é a primeira característica da pessoa que nasceu de novo, a santidade. Agora, eu não posso correr para o extremo, né, irmão, como muitos têm feito. Eu sei que a palavra santificação, ela soa meio que misteriosa, né? Como eu sou mais santo que você. É embutida, é claro, no significado, além de ser um pouco o quê? Assustadora. Imaginamos uma pessoa santificada, ou que uma pessoa ela é santificada porque ela tem um semblante carrancudo. Ela se veste, né, com roupas compridas e tal, aquela coisa toda. Não que eu seja contra, pelo contrário. Se Deus a chamou para andar dessa forma, quem sou eu para julgar? Quem sou eu para falar, meu irmão? Não, eu não entro nesses méritos, mas as pessoas têm o hábito de descrever uma pessoa santa nesses termos, quando na verdade não é bem assim, né? Ou uma pessoa que ela evita qualquer atitude festiva em relação à vida cristã, né? Não, o cristão santificado, ele não participa de festa, não, aí faz aquele espírito, não posso. Só, queridos, que não é isso, né? Eu quero que você relaxe, porque não é disso que trata a santificação bíblica. O que é santificação, meu irmão? É a maior obra que Deus está fazendo em nós. O processo pelo qual Ele está nos tornando mais semelhantes a Jesus Cristo, para o nosso bem e para a glória dEle. Jesus era, irmãos, uma pessoa alegre. Jesus, ele amava a festa, meu irmão. Tu olha lá, capítulo 2 de Mateus, né? Canaã da Galileia, se não me falha aí a memória. Ele foi convidado, ele estava ali, ó, no momento do seu ministério. Ele poderia ter, não, eu não vou porque eu estou empenhado
empenhado na obra. Jesus, Deus me chamou para pregar o evangelho. Ele não faz nada disso. Ele ainda chama os discípulos, cara, recebemos um convite aí, cara, e nós vamos chegar lá, nós vamos para essa festa, nós vamos comer, beber, se divertir, e ainda eu vou mostrar para todos eles que Deus é na minha vida. Uma oportunidade, irmão, de mostrar que nós servimos ao Senhor. Uma oportunidade de mostrar que nós servimos ao Senhor, que Deus é conosco. Uma oportunidade de fazê-los ver Jesus em nós, irmãos. E quantas vezes se perde por esse posicionamento de que eu sou muito santo e eu não posso participar? Primeira característica de uma pessoa que nasceu de novo é a santidade. Outra característica é a justiça, meu irmão. Depois aí de uma série de recomendação, aos discípulos no Sermão da Montanha, prestes a encerrar o seu discurso, no 6º capítulo do Evangelho de Mateus, o mestre ordena. O que ele diz? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Olha que coisa linda, meu irmão. Justiça, assim como santidade, amados, é um atributo comunicável de Deus. Ou seja, justiça é um princípio que o Altíssimo compartilha com os seus filhos por intermédio de Cristo. Ser justo, meu irmão, significa estar em conformidade com o que é correto, justo, direito. O que a Bíblia diz, a respeito de Jó? Que ele era um homem reto e íntegro. O sábio Salomão assegurou que a vida está reservada para aqueles que buscam o quê? A justiça, Provérbios 21. O salmista, por sua vez, afirma que a justiça e o juízo são a base do trono do Altíssimo, Salmo 89. E ainda acrescenta que Deus, ele ama a justiça, Salmo 33. Então, em toda a área da vida, irmãos, a conduta do cristão deve ser pautada por ações de retidão, equidade, verdade, honestidade, porque o reino de Deus, ele é definido, meu irmão, por justiça, por paz e alegria no Espírito Santo, como diz Paulo aos Romanos, capítulo 14, 14, versículo 17. Aí tem um detalhe aí que eu também não posso deixar passar, porque o texto não termina aí, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O versículo continua e ele diz: e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aqui também nós cometemos um erro gigante, enorme. Porque sempre que a maioria lê este versículo, diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando, na verdade, meu irmão, o texto não diz isso. Abra sua Bíblia aí, confere aí, por favor. Diz: e todas essas coisas, meu irmão. Todas essas coisas. Mateus, 6:33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então veja que ele usa um pronome aí demonstrativo, meu irmão. E eu fiz questão de anotar aqui, porque eu estava pesquisando esses dias, nesse texto aí, fazendo uma pesquisa, e eu me deparei com esse detalhe. Veja que quando ele usa esse pronome, ele é usado quando o que está sendo falado está longe da pessoa que fala. Meu irmão. Ou seja, ele está se referindo a algo que ele já disse. E o que foi que ele disse? Ou seja, quais são essas coisas
que eu terei se eu buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aí você tem que ler o texto, né? A partir do 19. Aqui ele vai falar do tesouro no céu, ele vai falar do olho puro, dos dois senhores e a ansiosa solicitude pelas nossas vidas. Então ele começa lá no versículo 19, não junteis tesouro na terra onde a traça e o ferrugem, né, consome, onde os ladrões minam e roubam, mas juntai nos céus onde não a traça nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam e não roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Aí ele vai pular para a candeia, né, do corpo, que são os olhos. Quando chega no versículo 25, ele diz assim, irmãos, ó, presta atenção nisso, ó. Porque, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, quanto o que há de comer, beber e vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta. Aí ele fala, né? Olhai para as aves dos céus e tal, e vem falando. Quando chega no 31, ele repete o que ele já disse. Ele diz assim, não andeis, pois, inquietos, dizendo não comeremos, ou beberemos, ou vestiremos. Quando chega no 33, aí ele afirma, mas buscai primeiro o reino de Deus e a justiça, e todas essas coisas, que coisas são essas, meu irmão? Que se eu buscar em primeiro lugar o reino e a justiça, eu terei, não vai me faltar. Eu vou dizer, comida, bebida e vestimenta, querido. Não é todas as coisas, meu irmão, porque quando fala todas as coisas, a mente do crente, ela viaja, meu Deus do céu, todas as coisas, quer dizer tudo, porque são todas as coisas, mas não é isso não, tá, irmãos? Então, esse é o segundo aí, segunda característica, né, da pessoa que nasceu de novo, a justiça. E a terceira característica é a verdade, né, irmãos? Assim como a santidade e justiça, o conceito de verdade também é um atributo comunicável de Deus a nós, aos homens. A verdade está relacionada ao que é sincero, real, autêntico, meu irmão. O contrário é mentira, hipocrisia. E o pai da mentira, de João 8, é o diabo. Ele mesmo declarou, o Senhor Jesus. Jesus, ele é a própria verdade. Ele disse aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis os meus discípulos e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Né? Muitas mentiras são difundidas diariamente, meu irmão, de várias maneiras, sobre diferentes assuntos. Mas o compromisso do cristão, como diz o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, 8, é com a verdade. Ponto final, meu amado. Eu amei, né, a colocação do comentarista quando ele diz que o ministro da propaganda de Hitler dizia que uma mentira contada 1000 vezes, ela se torna verdade. E aí que tá, né, meu irmão? Em um mundo pós-moderno, marcado pela relativização, os discípulos de Jesus devem manter-se firmes na real doutrina. Afinal, meu irmão, para fazer a vontade de Deus, é preciso seguir o que Jesus ensinou. Aí nós temos o segundo ponto da nossa lição, que fala que fazer discípulo significa ensinar a amar, amados. O amor, meu irmão, é o principal ensino do cristianismo. Jesus é o modelo de amor. Ninguém demonstrou tanto amor como Cristo. Por isso o amor deve ser a principal
característica nossa, dos discípulos de Jesus. Discipular, portanto, é incutir na mente do discípulo o amor de Deus e ao próximo. Não podemos esquecer isso, meu irmão. Está discipulando alguém? Então, cara, incute aí na mente desse homem ou dessa mulher o amor de Deus, ou melhor, o amor a Deus, né? E ao próximo. Sem isso, não há discípulo, tampouco discipulado, irmãos. O amor, ele resume o evangelho, cara, porque foi Deus quem amou primeiro, diz a palavra. Mesmo sendo em benefício de pecadores como nós, Romanos capítulo 5. Ou seja, só é possível, meu irmão, permanecer em Deus pela prática do amor. Então, nós precisamos amar a Deus. Apesar de ser, um tema amplo, meu irmão, deve se expressar na prática da seguinte maneira, que diz a palavra: de todo o coração, de toda a alma ou de todas as forças. Não é simplesmente um sentimento, uma contemplação ou um conceito filosófico, não. Antes é provado de maneira experimental. Mesmo vivendo, amados, em um mundo caótico, impiedoso e mau, os verdadeiros discípulos de Cristo não se deixam influenciar pela malignidade desse século, porque no seu interior, e aí que está o diferencial, no seu interior está cheio do amor de Deus. Assim, dessa forma, o sistema corrupto e as tentações de diferentes naturezas, sexuais, financeiras, relativas aos vícios, não conseguem, meu irmão, demover o verdadeiro discípulo do seu amor pelo Pai. Por isso que o apóstolo Paulo diz o quê? Que nada nos separará do amor de Cristo. Então, nós precisamos, irmãos, amar a Deus com toda a força do nosso ser, sabe? Amar a Deus. Puxa, nós como estamos precisando disso nesses últimos dias. Aí nós temos também o amor ao próximo. E Jesus, ele resume a lei, nesses dois preceitos aí. Amar a Deus e amar ao próximo. Mateus 22, do 37, Podemos até ler. Mateus 22. Mateus 22, do 37. E disse-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos dependem a lei e os profetas. Percebe? É amar a Deus, meu irmão, de todo nosso coração. Meu Deus do céu. Alguns entendem que isso significa uma coisa só: amá-lo com todas as nossas forças. Outros a diferenciam: o coração, a alma e o pensamento são a vontade, os afetos e o entendimento, ou as faculdades vitais, afetiva e intelectual. O nosso amor a Deus, meu irmão, deve ser, escute, um amor sincero. E não somente em palavras e línguas, sabe? Como é o amor daqueles que dizem que ama, mas os seus corações não estão com a pessoa. Não, deve ser um amor forte, meu irmão. E nós devemos amá-lo no grau mais intenso. Devemos amá-lo mais do que qualquer outra coisa, meu irmão. E o próximo
como a nós mesmos. Devemos honrar, é isso, estimar todas as pessoas. E não devemos fazer o mal, irmãos, ou ofender nenhum deles. Temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Sabe? De uma forma verdadeira e sincera. Sob as várias circunstâncias da vida. Na verdade, irmãos, em muitas ocasiões, escute isso, em muitas ocasiões, devemos até renunciar a nós mesmos para o bem do próximo. Tu abre mão. Se o cara quer tanto aquilo, então tu abre mão, deixa. Se vai fazer ele feliz, cara, então tá bom, tá ótimo, tá maravilhoso. Porque o fato de você renunciar a algo não quer dizer que você vai deixar de ser fiel a Deus, que você vai deixar de amar a Deus. Você renuncia para que ele continue feliz. Porque você sabe que sem aquilo, você continuará feliz da mesma forma. Continuará servindo da mesma forma. Então, irmãos, quando a palavra diz amai o próximo como a nós mesmos, é isso. Vai ter ocasião, sim, que nós vamos ter que renunciar para que o outro fique de boa, fique bem. O apóstolo João, ele confronta os seus leitores a fazer a seguinte indagação: se alguém diz, eu amo a Deus e aborreço o meu irmão, eu sou mentiroso. Porque quem não ama o seu irmão, a qual viu, como pode, amados, amar a Deus a quem não viu? Outra coisa é fazer discípulos, está relacionado à formação de servo, meu irmão. Jesus, ele é o paradigma perfeito do verdadeiro servo, é o que diz Mateus 20. Foi ele que deu, meu irmão, o maior exemplo de serviço. A sua vida foi ofertada para a quitação da dívida do pecado que era nossa. Percebe? Ele é o exemplo de servo, como nunca se viu e nunca se verá. Paulo o descreve, meu irmão, da seguinte maneira. Filipenses, capítulo de número 2, do 6 ao 8, diz assim: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Meu Deus, a ética do reino de Deus, meu irmão, ela é regida por princípios diferentes do mundo, sabe? É isso que nós precisamos entender, cara. Meu Deus do céu, a ética do reino de Deus, ela é regida por princípios diferentes do mundo, meu irmão. O evangelista Marcos, ele registrou o pedido, dos dois filhos ali de Zebedeu para ocuparem os lugares de honra, na glória. Você lembra disso de Marcos? Marcos capítulo 10, diz assim, irmãos, olha que texto fantástico. E iam no caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles, e eles maravilhavam-se, e seguiam-no atemorizados, e tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deveria sobrevir, dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes
e aos escribas, e condenarão à morte, o entregarão aos gentios. Escarnecerão, açoitarão, cuspirão nele, e o matarão, mas ao terceiro dia vai ressuscitar. E aproximando-se dele, Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo: Mestre, que queremos que nos faças o que pedirmos? E ele lhe disse: que queres que vos faça? E eles disseram: conceda-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita, outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Pode vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que eu batizo? E eles disseram: podemos. Jesus, porém, lhe disse: em verdade vós bebereis o cálice que eu beber e sereis batizado com o batismo que eu sou batizado. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. 41 diz assim: e os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Então veja, meu irmão, a resposta de Jesus, ela é sensacional. Ou seja, amados, a ética do reino, ela é regida, escute, por princípios diferentes do mundo, meu irmão. Quer ser o primeiro? Seja o último. Não sente na frente, sente atrás. Caramba, quer viver, tem que morrer. Meu irmão. Pediu para caminhar uma milha, caminha logo 2, 3, 4. Percebe isso? Guarde isso no coração. Outra coisa, irmãos, é servir na casa do Pai. Mesmo não sendo, né, o único local excelente para servir a Deus, como todos nós sabemos, Davi, diz a palavra, frequentava a casa de Deus, o templo em Jerusalém, e fazia isso com extrema alegria, diz o Salmo 122. A verdade é que existem promessas, meu irmão, para aqueles que estão plantados na casa do Pai. Primeiro, os que estão plantados na casa do Pai, diz a palavra, Salmo 92, que florescerão nos átrios do nosso Senhor. Segundo, bem-aventurados que habitam na tua casa, diz o Salmo 84, que diz a palavra do Senhor ainda no Salmo 84, porque vale mais um dia nos seus átrios do que em outra parte 1000. Nós precisamos, irmãos, servir na casa do Pai. Não importa o que você faça, apenas faça, e glória a Deus e aleluia. E também servir as pessoas. O serviço a Deus não pode, meu irmão, ficar ao contexto do templo, sabe, da igreja. Afinal, o ide de Jesus, ele foi dirigido aos 4 cantos da terra, Mateus 28. Portanto, todos os segmentos da sociedade, meu amado, precisam receber a influência transformadora do Evangelho. Assim, o Evangelho deve ser pregado nas escolas, nas faculdades, nas repartições públicas e privadas, na vizinhança. Você tem evangelizado seus vizinhos? Tem ou não? Os teus vizinhos também precisam receber a influência do Evangelho. No seio familiar, os seus familiares também precisam receber a influência do Evangelho. Então veja que o anúncio das boas novas pode ser feito, irmãos, de diversas maneiras. Não existe uma maneira única de anunciar Jesus. Não, você precisa apenas de uma oportunidade. A palavra deve ser anunciada, diz o apóstolo Paulo a Timóteo, a tempo e fora de tempo. Agora não podemos esquecer, meu irmão, não podemos esquecer o modo de vida do cristão. O modo de vida do cristão é a forma mais eficaz da propagação do Evangelho de Cristo. A nossa vida, meu irmão,
é a forma mais eficaz da propagação do Evangelho. É preciso agir com sabedoria, sabe? E sem perder tempo. Dessa forma, irmãos, Deus será servido e glorificado no mundo, como diz a palavra. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o Pai que estais no céu. Mateus capítulo 5, 16. Então, eu quero concluir a lição de hoje, irmão, dizendo o seguinte: todos nós somos responsáveis por levar as boas novas àqueles que estão sendo acrescentados ao rebanho do Senhor. Amém? Ao rebanho do Senhor. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.